Vamos nós, né, para o último tópico de hoje, da aula de hoje. Página 55, nós vamos falar dos negros ou afro-brasileiros. Pessoal, durante séculos, né, os negros eles foram trazidos para o Brasil para trabalhar como escravos, né, pelos europeus, tanto os negros como os africanos, os negro-africanos. Só que isso foi há muito tempo atrás, né? No século XIX houve o quê? Houve a abolição da escravidão, né? Então, o livro de vocês fala assim, é lógico que a situação já melhorou bastante em comparação com o passado. Eles já foram escravos, porém houve a abolição da escravidão, mas ainda há muita, né? Há muito, como que eu posso dizer? A palavra sumiu aqui. Há muito preconceito. Mas o livro de vocês fala assim, já melhorou bastante em comparação com o passado, mas na maior parte dos casos, os afrodescendentes continuam a ocupar um lugar inferior na sociedade. Como que eles ocupam esse lugar inferior? Ganhando metade, né? Ganhando salários mais baixos, vivendo em piores condições de vida do que uma população branca. Infelizmente, isso ainda acontece até hoje, né? O livro de vocês fala assim, das recentes mostram desigualdade entre brancos, negros e pardos, quanto à taxa de alfabetização. A taxa de analfabetos dos brancos corresponde a 5%. A de negros é 14% e a de pardo é 13%. Então, a de branco, a taxa de analfabetismo, a menor ainda é a de branco, que é 5%. As outras são 14% e 13%. Em média, os adultos brancos possuem 2,7 anos de estudos, os pardos 1,1 e os negros apenas 0,9. Ou seja, ainda o branco se sobressai, ele tem mais conhecimento, mais estudo, depois dele, abaixo dele vem os pardos e por último vem a cor negra, que quase não tem conhecimento, tá? Segundo o livro de vocês até o ano de 2010. Os afrodescendentes, incluindo negros e grande parte dos denominados pardos, que também podem ser descendentes de indígenas ou de africanos indígenas, constitui cerca de 63% dos pobres e 69% dos indigentes no Brasil. Então, os indígenas e pardos são os que não têm, né, condições de vida melhores, são os que têm mais analfabetos, são os que têm condição de vida precária e são os que são considerados como indigentes, negros e pardos. O livro de vocês diz assim, a taxa de desemprego entre a população negra é 2 vezes maior ou até mais do que a população branca. Hoje já não é assim mais, pessoal, tá? Tanto é que hoje existe uma cota, tá, de vagas para negros, existe uma cota de vaga para negros em vestibular, existe uma cota de negros para serviços, também quanto para portadores de alguma deficiência. Hoje já mudou bastante, mas eles sofreram muito no passado. Então, como nós estamos estudando um livro de 2010, né? Hoje nós estamos em 2021, 11 anos atrás, aqui fala que o desemprego para os negros era 2 vezes maior do que para um branco. Ou seja, eles sofreram muito. Além deles serem escravos a princípio, a descendência deles sofreu demais. Em 2013, constatou-se que os brasileiros negros ganhavam em média 57% do salário recebido pelos brancos. A média salarial dos trabalhadores brancos correspondia a R$ 2.396.074 mensais, enquanto que dos trabalhadores negros era de R$ 1.374.079, ou seja, o salário dos trabalhadores brancos era o dobro do salário dos trabalhadores negros. Assim, a desigualdade social é muito forte no Brasil. Tanto
entre os brancos quanto em outros grupos étnicos. Mas a situação dos negros, com raras exceções, é a pior. Então, do pardo não é tão boa, mas a do negro é a pior, né? Tal como ocorre com as mulheres, os negros também são vítimas de preconceito. Tem muita coisa aqui que não precisa ser falada. Tá. Olha para vocês verem o tanto que a desigualdade, né, entre os negros ou os afro-brasileiros é grande, que aqui no livro de vocês diz assim: quando lemos anúncios em jornais de empregos ou de residências para alugar, deparamos-nos às vezes com a exigência de boa aparência, ou que, em regra, é apenas um eufemismo para recusar os afro-brasileiros. O livro de vocês, então, os afro-brasileiros, eles são o quê? Completamente recusados, eram completamente recusados até o ano de 2010. Aí o livro de vocês diz assim: um fato interessante a esse respeito é que ainda no início da década de 2010, mais de 80% das empregadas domésticas do Brasil possuíam ascendência afro-brasileira, ou seja, eram negras, cafuzas ou mulatas, que são aqueles cruzamentos entre indígenas, brancos europeus e os negros africanos, tá, pessoal? E essa atividade quase sempre era uma forma de escravidão. Então, os afro-brasileiros ou negros, eles serviam para quê? As mulheres? Para trabalhos domésticos, para serem o quê? Escravizadas, né? Até então, o Brasil era um país onde havia mais domésticas em todo o mundo. Só que daí, graças a Deus, no ano de 2013, foi aprovada uma proposta, né, de emenda à Constituição, chamada de PEC, e essa emenda, ela estabelece que os trabalhadores, né, essas trabalhadoras que eram tratadas como escravas, que eram humilhadas, que eram pagas com salários baixos, essa lei fez com que quem os contratasse, eles tinham direito, esses negros ou afro-brasileiros, eles tinham direito ao salário. Se eles trabalhassem depois do horário, porque o normal seria 8 horas por dia, 44 horas por semana, o que passasse disso era hora extra, tinha que pagar, tem que pagar, hoje tem que pagar, né? Se trabalhasse à noite, tem que pagar o adicional noturno. Se tem um ano que ela está trabalhando, ela tem direito a receber férias, a ficar parada e receber por esse período, por estar de férias, entendeu? Ela tem direito a 13º na data do seu aniversário. Então, graças a Deus, no ano de 2013, foi aprovado pelo PEC, né? Que é chamado de PEC das domésticas, né? Justamente por isso, porque a maioria das afro, né, brasileiras ou negras, elas trabalhavam onde? Elas serviam para trabalhar onde? Como doméstica, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é isso, espero que vocês tenham entendido e até mais!